Sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e nós estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 5. Objeto de conhecimento. Linguagens visuais e sonoras no espetáculo circense. Análise crítica e produção criativa. Detalhamento. Artes visuais no circo. A construção do espetáculo. Cenografia circense. O picadeiro, a lona, os mastros, as cortinas. Análise de diferentes concepções cênicas no circo tradicional e contemporâneo. Criação de croquis para um cenário circense. Então, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem. Então, falando de circo, nada melhor do que estarmos na nossa lona, não é mesmo? Afinal, quando a gente fala de circo, o que nos vem? A estrutura física. É esse espaço que ele é montado. Mas hoje a gente vai descobrir que tem muito mais do que só chegar lá e ver essa estrutura maravilhosa e o espetáculo incrível. Então, olha só. Quando a gente fala de circo, você já foi ao circo? Afinal, a gente precisa também saber do que a gente está falando. E quando a gente fala de conceito exatamente, vamos perceber que circos vem do latim e traz exatamente essa circunferência, esse espaço redondo em que nós estamos. Por isso, a gente vai perceber que companhias em coletivo, que é exatamente essa estrutura circense, que não é feita somente por um ou uma organização em que tem uma pessoa que gere e cria tudo e é responsável por tudo. Coletivo, porque nós vamos ter ali artistas de diferentes especialidades. E cada um é responsável por fazer o seu número. Cada um traz a sua colaboração, contribui com seu talento, com seu espetáculo. Então, mesmo que tenha uma pessoa que ajuda a gerir, mas todos têm a sua função e são responsáveis pela sua parte. Assim a gente chama de coletivo, certo? Avançando, a gente consegue perceber que quando falamos disso, também temos aí um nome importante a se lembrar, que é o Roger Avanzin. Traz pra gente ali do circo um olhar. Ele mesmo falando, né? Nós levávamos uma semana para desmontar, transportar e montar tudo de novo. Então, era uma semana de despesas e que eram muitas despesas e nenhuma renda. Ou seja, o circo, com o tempo, ele foi evoluindo. E quando a gente fala dessa evolução, a gente traz exatamente essa estrutura física também. Antigamente, nós vamos ver que tinha-se uma forma de montar, tinha uma estrutura, e hoje em dia já tem outra forma de chegar e organizar toda essa estrutura física. Afinal, era algo muito rústico. Então, tinha-se um trabalho muito maior para montar a estrutura. E acabava que eles não conseguiam fazer apresentações que eram o que trazia o recurso. Então, tinha que chegar com muita antecedência no local da apresentação, pensar como ia montar tudo, para poder desmontar e montar essa estrutura toda. Vamos ver, então, um pouco desse histórico. Olha só. Quando a gente fala dessa forma de história, a gente vai perceber que é uma atividade que já tinha registros antigos. Então, na China, a gente conseguia observar pinturas que nos remetiam a 5.000 anos atrás, já trazendo esse olhar desse registro. O que a gente consegue observar é que quando a gente fala disso, a gente vai ver que essas pinturas elas traziam já um pouco desses espetáculos, ou seja, acrobacias, contorcionismos, equilibristas, e estavam ali umas formas de registro, mostrando como eram esses espetáculos. Então, essas apresentações, a gente já sabia que tinha essas etapas, porque estava ali em forma de pintura registrado. Avançando, a gente também consegue perceber que nesses registros mostra para a gente uma civilização do Egito, da Grécia e da Índia, que já traziam apresentações dentro desse contexto. Então, quando a gente fala de olhar para esse tipo de espetáculo que traz hoje
algo inovador, na verdade já era feito há muito tempo atrás. Registros através de pinturas já mostravam que esse tipo de atividade era executada. E a gente vai perceber que na década de 1770, em Londres, constituiu um marco na história da ginástica circense. Então, surge ali um circo avançando. A gente consegue perceber que surgiu ali um circo moderno, com a criação do anfiteatro, com Philippe Astley. E a gente traz aqui um olhar também de uma apresentação, de um espetáculo, que traz uma organização dentro da estrutura de teatro que hoje a gente conhece. Porque os anfiteatros eles já seguiam ali um pouco da organização que hoje a gente utiliza. Então, tinha-se essa circunferência nos anfiteatros, tinha a organização do que ficava a parte da construção do espetáculo e tinha aquele momento que era para a plateia, para o público. Então, a gente consegue observar que o circo, avançando, ele é um repositório de significados, imagens, representações, entre as quais se destaca a de arquitetura nômade, ou seja, ter esse símbolo, essa cultura mais viajante, cuja eficácia consiste em temporariamente se misturar à paisagem local. Então, quer dizer que em certo momento ele está num lugar e daqui a algum tempo já está em uma outra localidade, mostrando que é exatamente essa questão transitória, o nômade, ou seja, não tem um lugar fixo, mas está sempre em mudança, indo a vários locais. Isso mostra para a gente que o circo também, ele traz uma forma de enxergar que a arte, ela não é para ficar estagnada. As apresentações indo para vários lugares é para que chegue a todas as pessoas e mostrando que não existe a necessidade de ter apenas os espetáculos em lugar X ou Y, mas aquele lugar que você chega, você pode transformar em seu palco. Ou seja, nós temos que enxergar que o circo ele também mostra uma forma democrática da arte chegar para todos. Sem contar com a questão também que, ao longo do tempo, avançando aqui, a gente consegue perceber que ele vai trazendo uma forma de edificação de diferentes estilos. Então, o espetáculo do circo, ele começa a acompanhar ali as mudanças culturais. Quando a gente fala de trazer esse olhar revelado do outro, o modo mais singular de habitar o mundo, a gente consegue perceber que o circo, ele também vai contribuindo para a questão cultural e vai também fazendo parte da história daquela localidade, nessa temporada que ele fica ali estabelecido. Quando a gente fala dessa construção, não é só da estrutura física, porque o circo em si, ele começa a partir de famílias. Então, é uma construção também desde a estrutura do núcleo familiar até chegar ao macro da sociedade, a influência que isso causa. Quantas pessoas a gente observa que iniciou ali o circo porque o pai já trabalhava, a mãe já trabalhava, o irmão, e depois isso foi se perpetuando. Então, é uma estrutura muito maior. Porém, a gente olha o circo e pensa logo nas risadas, nas apresentações, as gargalhadas. E isso tudo é apenas um lado, uma faceta do que a gente conhece do circo. Existe um outro lado, que é a batalha, as tragédias, as lutas diárias, tudo que eles realmente passam, como a frase que a gente viu mais cedo do próprio circense trazendo para a gente. A estrutura levava-se semanas para montar. Então, nem sempre o que chega para nós no espetáculo, aquilo pronto e acabado, é exatamente somente o que é. Afinal, tem todo um processo. E esse processo é o que realmente a gente tem que pensar. Porque a arte final é linda, mas nada seria se não tivesse toda a labuta anterior. E quando a gente fala desse olhar circense, mais ainda, já que tem essa estrutura de lona, que é construída de forma bem rústica,
Muitas são as tragédias que já foram, que levaram circos a fechar as portas, principalmente por questões realmente de, de clima, da chuva, por exemplo, das construções que eram instáveis. Então, esse lado do circo também é importante a gente conhecer e destacar. Por isso, hoje a gente vai ter um olhar. Vamos ver um pouquinho? Olha só. Agora a gente vai olhar aqui a materialidade da tragédia. Então, vamos ver um pouco disso que a gente está falando, dessa construção, do processo, da estrutura. Antes de chegar ao grande finale, existe o que realmente é construído. E as tragédias no circo, quando a gente fala desse olhar, é pensar nessas percepções sobre a natureza, como a gente mencionou há pouco. Quando a gente fala dessa estrutura do espetáculo, do comportamento dos animais, a forma de se colocar, né, a estadia, tudo era muito estável. Então, essa memória de recordar essa instabilidade e uma construção difícil. Afinal, é uma moradia também. Não é só o teatro, não é chegar lá e apresentar, mas eles ficam morando naquele espaço. Então, isso tudo é muito importante a gente pensar, porque quando chega um circo num local, ele muda completamente a paisagem daquele ambiente. Você já sabe que ali vai ter um espetáculo, que ali tem uma família, que ali é uma construção histórica. Por isso, enxergar que há essa experiência de se viver e traz essa questão da vida numa cultura mais viajante, como diz Rocha 2013. E quando a gente fala dessa estrutura, vamos perceber que alguns circos passaram por essa tragédia e não conseguiram se reerguer. Eu trago aqui um QR Code para vocês e é uma imagem, se você puder apontar seu celular para conhecer um pouco. Aqui eu trago a imagem da queda do circo Cronos, devido a uma forte chuva que levou o circo todo abaixo. E quando a gente fala disso, é pensar que não foi só um dia destruído, mas foram semanas, histórias, um trabalho todo o material que tinha que ter sido cuidado, que foi zelado. Afinal, a gente consegue observar que a estrutura do circo também tem uma questão de segurança. Então, se as acrobacias que acontecem, que você acha ali, não tivessem todo um suporte, um cuidado técnico, uma ancoragem correta, uma forma adequada de suspensão, não seria possível fazer aquele espetáculo. Então, é muito importante quando a gente fala nesse sentido, tá bom? Porque é olhar que ali eu tenho que ter um zelo muito maior, porque a segurança não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que pode ir abaixo. Então, a história do circo, ela é marcada por tragédias ocorridas dentro e fora dos picadeiros. E não é exagero pensar o circo como uma cultura que vive sobre risco o tempo inteiro. Quando a gente fala dessa questão do risco, não é só a chuva, mas também um fogo. E o fogo aqui ele representa durante muito tempo um perigo. Afinal, a gente tem ali alguns números de malabarismos, do homem que cospe fogo. Vários são os riscos, não é mesmo? E se o fogo representou durante muito tempo um perigo e ainda continua ameaçando inúmeros pequenos ciclos de periferia, com suas coberturas feitas num processo mais tradicional, a combinação da chuva com o vento, certamente, né, ali, essa parceria muito perigosa, frequentemente na vida dos circos há muito tempo. Então, é tanto a questão climática do temporal, que pode vir e acabar com tudo que é construído, como também o cuidado com o que está sendo feito, né? O fogo, a questão da fiação, a questão da estrutura que é usada, porque tem que ter cuidado com o material para não pegar nenhuma faísca. Esse zelo é porque temos ali muitas, como falamos, muitas vidas, muitas famílias, né? E haja vista que a data de celebração do circo, que hoje a gente conhece como 27 de março, normalmente,
foi exatamente por conta de uma tragédia. Não foi algo, foi muito lindo e ficou conhecido como o Dia do Circo. Pelo contrário, foi o marco de uma tragédia, uma forte chuva que colocou abaixo toda a estrutura do Circo Cronos, matando o jovem assistente que trouxe ali e fazia a limpeza do picadeiro. E essa notícia chegou ao Correio Brasiliense. Então, essa tragédia foi o que deu esse marco, a data que hoje comemoramos o circo, 27 de março. Olha só a importância da gente falar desses momentos, de reconhecer que ao longo da história nem sempre são sorrisos e gargalhadas, mas também muitas lágrimas e perdas. Afinal, falar dessa estrutura é a gente reconhecer que a todo momento se colocar à prova, colocar em perigo, não só a sua vida, mas a vida de muitos. E quando a gente fala de reconhecer 27 de março como o Dia do Circo, não é só para você estar ali comemorando o circo, mas também enxergar que é um patrimônio, enxergar que o circo é história, enxergar que o circo é construído por muitas vidas e que, além de ser algo que nos traz, sim, um olhar artístico, mas é uma história que é construída e que vai influenciando não só uma paisagem visual, mas influencia a história local. Afinal, essa itinerância faz com que o circo esteja presente em muitos lugares, fazendo parte da história de muitas pessoas, muitas vidas. E eu trouxe aqui um QR Code para vocês, olha só. Aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ter acesso a uma outra imagem aqui também. Traz essa tragédia do que a gente acabou de mencionar. Porque quando a gente fala desse olhar, a gente vai ver que, infelizmente, o circo só teve essa visibilidade por conta de uma tragédia e que teve uma ampla divulgação disso através dos jornais. Então, a gente reconhecer que cada construção tem sim a sua relevância, mas as vidas que são ali a todo momento colocadas em risco, em prova, muito mais. E embora existam ainda hoje muitos circos pequenos com coberturas fabricadas pelo próprio circense de modo mais tradicional, e o surgimento das lonas impermeáveis tenha aplacado aí, em grande medida a força destruidora do fogo, contudo, não se pode eliminar por completo o risco do desastre provocado pelo vento e pela chuva sobre o circo. Porque com o tempo a gente consegue aí observar que essa lona ela foi ganhando também uma tecnologia, já que tem tudo isso que pode acontecer, as intemperâncias da chuva, do fogo e até mesmo o próprio sol, né, nessa estrutura que você fecha, abre, vai desgastando se não estiver lubrificando ali o material. Como eu disse, tem todo o zelo pela vida das pessoas. E com o tempo, esses materiais mais tradicionais, que eram tecidos simples, foram sendo substituídos, foram sendo impermeáveis, foram sendo à prova de fogo. Mas mesmo assim, essa estrutura, ela tem um custo. E esse custo, nem sempre todos têm condições de ter acesso. Então, os circos menores, aqueles que estão ainda começando, ou aqueles que estão na periferia, alguns que, por alguma razão, não conseguem custear esses materiais, eles acabam tendo que trabalhar de outra forma, com os materiais mais tradicionais. E muitos acabam passando ainda por essas situações, por esses desastres. Então, entender que mesmo que tenham melhorias, mas nem sempre todos conseguem ter esse acesso. Muito bem? Vamos avançando. Afinal, apesar de o circo ter muitos pontos vulneráveis, nenhum perigo será tão temido pelos circenses quanto um temporal. Olha só, isso aqui é a fala de um circense. E a gente consegue observar, mesmo com tudo que acontece, com todo o avanço, com todo o cuidado dos tecidos, da tecnologia e da estrutura montada, mesmo assim, a chuva ainda é o que é mais temido pelos circenses, porque pode levar um vento forte com um grande temporal
toda a estrutura montada. E tudo pode ser perdido. Aquilo que foi grandes montagens, produções, que levou semanas, horas, pode se acabar em poucos minutos. Então, ainda é uma aflição de quem trabalha com o circo diariamente essa questão climática. Avançando, a gente, com o século XX, a arquitetura do circo, essa estrutura se tornou aí 2 modelos básicos. Então, quando a gente fala dessa forma de construção do circo, de colocar realmente a estrutura, de entender que tem ali a arquibancada, essa circunferência, aquela lona em cima, nós vamos ver 2 formas de montar. A primeira, que seria mais tradicional, que é o circo de pau fincado. Essa é aquela estrutura ainda tradicional, bem rústica. E a segunda, que é a do circo americano. Quando a gente fala dessas formas de estrutura, por exemplo, a do circo do pau fincado, eu vou perceber que é realmente uma estrutura bem rústica, em que é necessário ter ali a madeira com um bico, sabe, igual faz a cerca, e tem que bater lá e se colocar estrategicamente, tudo bem calculado, para amarrar ali a corda e esticar um tecido. Então, pau fincado é exatamente porque tem essa estrutura do pau, que é direto na terra. Então, tem o mastro no meio para segurar aquela estrutura maior, né? Então, coloca-se um mastro para segurar a lona em cima e estende-se outros pedaços de madeira do lado para poder esticar esse tecido. Essa estrutura é a tradicional e essa é conhecida como o circo de pau fincado. A outra é a do circo americano, onde já tem uma estrutura em que, basicamente, ele só chega lá e estende, já tem uma estrutura de ferro, não é mais de madeira. Ali já é ferro. E já vai só abrindo. Igual hoje em dia a gente tem aquelas que são para colocar na mesa para cobrir o sol, né? Aquelas sombrinhas que hoje já a gente chega lá, aperta e já monta. É mais fácil essa estrutura, mas ainda assim, as 2 formas, elas correm o risco também por conta das chuvas, tá? E olha só, o processo de montagem e desmontagem do circo de pau fincado e do circo americano difere tanto na engenharia da montagem e na forma da arquitetura, quanto no tipo de espetáculo oferecido ao público. Então, quando a gente fala dessa estrutura, o que muda não é só a forma de organizar, de montar, mas automaticamente como vai ser organizada também a plateia. Porque no primeiro circo, que é aquele mais tradicional, a gente tem uma forma mais simples de colocar ali as cadeiras, de onde o público vai ser disposto. E na segunda estrutura, já consegue se colocar uma arquibancada, colocar uma organização a mais, abrir um espaço. Então, quando falamos disso, não é pensar só numa montagem de espaço, mas vai influenciar tanto essa questão que a gente está falando da estrutura, quanto o público e automaticamente os espetáculos, porque é necessário a adaptação. Então, cada espetáculo ele também vai conseguir ser organizado a partir do que se tem de estrutura. Então, o que esse teto suporta? O que essa ancoragem suporta? A gente tem espaço para passar pela plateia? Eu consigo me movimentar para chegar até que ponto? Então, a delimitação do que vai ser a arena, do que vai ser o espaço para o espetáculo e a delimitação do que vai ser para o público. E quando a gente fala desse olhar, é perceber que ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma evolução da estrutura, da montagem, desmontagem, das construções, da forma de organizar. Porque, por exemplo, quando a gente fala do croquis, eu falo do croquis que é um desenho, uma estrutura do que vai ser feito. Normalmente a gente olha esse desenho para um figurino, mas a gente pode olhar isso para a montagem e desmontagem do circo, para a estrutura do espetáculo. O croquis é uma base, é uma ideia. Então esse circo ele pode ser de diferentes formas, mas dentro dessas formas
nós temos que ter cuidado e entender que eu tenho a forma tradicional e a forma moderna. E aqui eu trago para vocês a imagem também. Vejam só. Aqui a gente tem, de um lado, a tenda do circo estilo pau fincado. E quando a gente fala do pau fincado, eu vou perceber que eu vou estar exatamente fazendo aquilo que a gente conversou. Olha só aqui. Na imagem, a gente não consegue observar muito bem, mas no desenho que está mais ao lado, eu consigo perceber que eu tenho aqui exatamente como eu estava explicando há pouco, o mastro, e tem aqui também os pauzinhos, que eles são fincados ao chão. Perceba, lembra como a gente falou? Olha só, aqui dentro, né, eu tenho uma estrutura maior. E eu tenho esse tecido. Esse tecido, ele vem esticado e ele é preso a exatamente essa estrutura. Então, aqui na imagem mais antiga, a gente consegue ver pouco isso, né? Mas dá para ter uma noção que eu tenho aqui essa estrutura. Então, ao mesmo tempo, eu vou observar que eles têm falhas, ou seja, a chuva, a água, ela pode cair dentro desse espetáculo. E se vier um vento muito forte? Olha só como as cordas parece que elas são super finas, porque também não dá para ser algo tão grosso e não dá para ser também uma estrutura muito cara, já que eles são nômades, porque isso tudo requer recurso. Então, a gente consegue perceber que é uma estrutura que realmente vem uma chuva forte e rapidamente leva tudo abaixo. Assim, muitos circos foram perdidos. Quando a gente fala do estilo atual da montagem do circo, eu já vou ter o estilo americano. O estilo americano você consegue observar que ele até tem essas cordas, ele tem aqui uma estrutura. Porém, é como eu falei, aqui ele pode já ter a estrutura que seria o pau, agora de ferro. E essa estrutura toda aqui de ferro também, uma estrutura mais forte. E não precisa mais ter aquele mastro no meio. Aqui ele já consegue abrir igual uma sombrinha. E tem essa estrutura toda, ó, de ferro ao redor também. Então, aqui tem uma segurança, digamos assim. Mas mesmo assim, não tem como a gente dizer que a chuva ou que o fogo ou qualquer questão climática não vai derrubar essa estrutura. Porém, a gente consegue observar aí na imagem que o circo americano parece que ele tem menos brechas. Ele não abre margem para que isso ocorra, para que entre água nesse espaço. A gente observa na imagem que até tem algumas pirâmides, alguns topos, mas mesmo assim eles já são revestidos e eles têm um outro tecido. Aqui, na primeira imagem do pau fincado, a gente percebe que o tecido ele é mais rústico. Enquanto, quando a gente olha o estilo americano, já dá para perceber que é uma lona que é impermeável, já não tem ali tanto a questão de ser abrasivo, já tem o cuidado para que não tenha falhas para entrar água. Então, é um outro material mais preparado. Mas mesmo assim, com o avanço, como eu falei, não impede que essa estrutura sofra algum dano e venha abaixo. Por isso, é a todo momento uma aflição para quem vive, né, dessa forma. Porque é entender que pode estar aqui apresentando, pode estar ocorrendo o espetáculo, e se ocorrer alguma interferência climática, uma chuva, isso tudo pode realmente influenciar e vir abaixo esse espetáculo. Então, é um risco e é uma aflição também para quem trabalha com o circo. Por isso, é reconhecer que é um patrimônio, faz parte da história, tem todo o seu arsenal, mas também é algo que ainda é muito frágil. E é entender que essa história, como qualquer outra profissão, é marcada também por lutas, por batalhas, por muitas tragédias. Então, que possamos enxergar esse circo também com outro olhar histórico. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.